Olá, paz do Senhor, amados e queridos irmãos. É com muito prazer que estamos aqui para mais uma lição, para estar falando um pouco mais da palavra do Senhor, para juntos assim estarmos aprendendo da palavra do Senhor. Iluminação espiritual do crente é o tema que estaremos falando um pouco. Hoje, na lição de número 4, onde nós estamos estudando a igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo, estelada com o Espírito Santo da promessa. Nós que somos crentes em Jesus temos o dever de viver estudando, aprendendo e praticando a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor é nosso alimento diário, é nosso alimento que nos conduz à vida eterna e que nos dará assim um gozo eterno de estar com Cristo, porque é a promessa de Cristo que nos traz esperança. Então, a nossa paz interior, a nossa paz do momento e a nossa paz, que ela vem da esperança que temos em Cristo Jesus. A iluminação espiritual do crente, que nós estaremos estudando um pouco a respeito do texto de Efésios capítulo 1, versículo 15 ao 23, onde fala que pelo que ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos. Não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da sua glória, da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando-os dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, potestade e domínio, e todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu cabeça da igreja, que é o corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém? Esse é o texto em que nós estaremos tratando. Nesta lição nós destacaremos a vocação e as riquezas da glória inclusas na herança divina. Vamos salientar aqui a grandiosidade do poder divino que opera em favor dos crentes e o exemplo de exaltação em Cristo. Então já falamos nas outras aulas anteriores. Primeiro nós estudamos a saudação aos destinatários aos Efésios. Falamos a sublimidade das bênçãos espirituais, que são 2 bênçãos do Pai, 2 do Filho e 2 do Espírito Santo. É só rever as lições nos vídeos anteriores. Estudamos a eleição e predestinação, ao qual Cristo nos elegeu e nos predestinou a sermos filhos, a sermos redimidos. E hoje a iluminação espiritual do crente. O que é iluminação? Iluminação vem de revelação, vem de inspiração. Quando alguém revela, ele tem uma iluminação, mas aqui é espiritual do crente, para que Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória,
vos deu em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. São o espírito de sabedoria. Então, nós vemos aí já uma afeição que o espírito, uma alusão de que o espírito de sabedoria tem de estar nas nossas vidas. O espírito de sabedoria é o espírito de Deus. O Apocalipse fala de 7 espíritos de Deus, mas o que ali fala é de 7 virtudes, ou 7 ações, 7 atitudes do Espírito Santo. Mas aqui nós vemos que é o Espírito, conhecimento, em seu conhecimento, o Espírito de sabedoria. Nós vemos que quando Salomão, ele assume o reinado, ele assume aquilo que o pai dele, Davi, deixou. Deus dá uma oportunidade a Salomão fazer um pedido e seria concedido. Salomão não pede aquilo que o que nós, talvez, o mundo de hoje, esse século, pediria. Salomão pede sabedoria. Porque aquele que pede sabedoria, encontra sabedoria, ele consegue conseguir as coisas. Ele consegue conseguir aquilo que quer porque ele tem a sabedoria. Lá em Tiago diz, se alguém é falto de sabedoria, peça a Deus que ele o dá e dá liberadamente. Então nós vemos que a sabedoria é o princípio. Ele é o princípio de todas as coisas. Lá em Provérbios ele fala, ele sendo a sabedoria ele é o princípio. Quando alguém tem o conhecimento, não é o mesmo que ter sabedoria, porque o conhecimento não dá-nos um ensino. Nós vemos Paulo encontrando a sabedoria, mas também tendo conhecimento. Mas nós vemos pessoas que não têm o conhecimento tão grande, mas têm a sabedoria. Então, ouvindo certo irmão, um dos nossos obreiros, que diz que conhecimento e sabedoria tem uma pequena diferença. Conhecimento é você saber que um tomate é uma fruta. Conhecimento é você saber um tomate é uma fruta. Literalmente, é uma fruta, um tomate. Isso é conhecer um tomate. Mas a sabedoria é saber que ele não deve ser colocado numa salada de fruta. Então aí está a diferença entre conhecimento e sabedoria. Então a iluminação espiritual do crente, ele vem do conhecimento do Espírito da sabedoria e da revelação. A verdade prática diz que a vocação do crente inclui herança e preciosas riquezas conferidas aos eleitos pela grandeza do seu poder. Tá? Vocação, o que é vocação? Chamada, está lá no primeiro versículo de Levítico. E chamou o Senhor Deus da tenda, Moisés e Arão, e conversou com eles. Então, vocação vem de voz e chamada. Então, é chamar. Todo crente, a vocação do crente, inclui a herança de preciosas riquezas conferidas aos eleitos da aula passada. Então as coisas espirituais na nossa vida devem ser discernidas espiritualmente. E para ser discernidas espiritualmente, nós temos que ter o conhecimento do Espírito de sabedoria. Está lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 e 15. Moisés, ele pediu que queria ver Deus, ele pediu, mostra-nos a tua glória. Eu quero te ver. Então, a promessa do crente, uma das promessas é essa, de conhecer Deus face a face. Então, a revelação divina, quando vem, ele tem o conhecimento espiritual e discernimento espiritual das coisas espirituais de Deus,
ele se achega a Deus, quer ver Deus face a face. Agora ele quer ter o poder divino. Ele tem o poder divino capaz de transformar o homem. Então essa iluminação espiritual vai acontecendo naturalmente na vida de um crente quando ele se entrega a Deus, recebe a revelação divina. E aí vem o triunfo sobre a morte, é uma bênção espiritual para o futuro. Vem a ressurreição de Jesus. E nenhuma potestade do ar pode prevalecer contra um homem e uma mulher que vive segundo o conhecimento do Espírito, da sabedoria e da revelação divina. Nada pode barrar, nada pode nos parar quando estamos com a revelação divina e a sabedoria divina. A introdução, irmãos, aqui, qual nós estamos, diz: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim, dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Ação de graças, intercessão, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar o Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo aqui, irmãos, ele ensina... O apóstolo ensina que os salvos, para serem iluminados, para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da sua glória, da sua herança, eles são iluminados para compreender. Eles não são iluminados para uma outra coisa a não ser compreender qual é a nossa esperança. Paulo, quando ele começa essa oração que nós vamos começar agora, ele faz uma oração intercessória para que o Senhor, especificamente no versículo 18 de Efésios, capítulo 1. Versículo 18 de Efésios, capítulo 1. Tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança da sua vocação. Ele pede, ele quer que os olhos do nosso coração sejam abertos. Ele ora pelos crentes para que sejamos abertos para compreender o privilégio que temos em Cristo. Iluminação espiritual que Paulo prega, que Paulo ora aqui, e ele está orando pelos crentes, não é de Éfeso e de todos os santos, não é para que tenhamos carros, não é para que tenhamos melhor emprego, nem mesmo para que venhamos à igreja e tenhamos bons templos. Paulo não estava orando para que os irmãos ofertassem. Não, ele falou, eu estou acostumado, eu sei ter quanto não ter, eu sei padecer. Paulo estava orando para que os nossos olhos sejam abertos e tenhamos a iluminação espiritual em Cristo, para compreender os nossos privilégios em Cristo, o que a graça nos trouxe. Nem mesmo Paulo não estava querendo que nós tenhamos um conhecimento intelectual sobre Cristo. Paulo não estava querendo isso. Ele diz aqui, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual é a esperança em que fostes chamados. Para que nós fomos chamados? Para que Cristo nos chamou? Qual é a nossa esperança? E diz mais aqui, para
Quais são as riquezas da glória da herança dos santos? Paulo está orando pelos crentes com o propósito de que nós recebamos, primeiro, a esperança do seu chamamento. É o que eu acabei de expressar. Para que nós fomos chamados? Qual é a tua esperança? Por que servir a Cristo? Porque a Bíblia diz que aquele que espera no Senhor somente para essa vida é o mais miserável entre os homens. Tem pessoas que estão se contentando com as bênçãos que o Evangelho traz nessa terra, dizendo, não, depois que eu aceitei Jesus eu tenho carro, eu tenho moto, eu tenho casa. E ele esquece que as bênçãos que Cristo oferece é que nós sejamos iluminados e tenhamos a visão e a revelação espiritual do que está por vir na glória celeste. É isso que a igreja espera, é isso que a igreja quer. Amém? O que estamos esperando? Paulo estava orando e dizendo, apóstolo, se alegra e dar graças a Deus pela vida dos eleitos. Versículo 16, o apóstolo está dizendo, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós em minhas orações. E por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, predestinação, filiação e dons do Espírito Santo. É por isso que Paulo orava, para que as pessoas recebessem os dons do Espírito Santo, para que ele seja adotado em Cristo, para que sejam guardados em Cristo. E Paulo, na prisão, ele não estava pedindo, irmãos, olhe por mim. Eu estou aqui na prisão e eu quero que a igreja levante uma campanha. Eu não sou contra a campanha. Mas também uma campanha, ela vira um costume rotineiro para que pastores usam para fazer crente que não ora a orar. Porque o crente não ora se não houver um tema. Vamos buscar isso, vamos buscar aquilo, vamos em busca do Espírito Santo, em busca de uma cura, em busca de libertação, uma campanha tal, uma campanha isso, uma campanha aquilo. Mas Paulo estava dizendo, eu não estou pedindo que ore por mim, mas eu estou orando por vós, para que sejam alcançados os vossos corações, iluminados para que consiga ver a esperança da sua chamada. Aleluia, é isso que Paulo prega. É isso que Paulo ensina aqui nesta oração. De Efésios, capítulo 1, versículo 15 a seguir. Paulo orou pela sua chamada. Paulo orou pela minha chamada. Paulo orou pelas nossas vidas, pela esperança da nossa vocação. E ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e revelação, versículo 17, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê o seu conhecimento. Paulo quer que os crentes tenham conhecimento da chamada, o conhecimento da sabedoria e da revelação. O espírito de sabedoria e revelação, E para ter o espírito de sabedoria e revelação, temos que conhecer o Espírito. Para conhecer o Espírito, temos que conhecer Jesus. Porque Jesus veio ao mundo trazer a revelação de Deus ao mundo. E Deus é Espírito. Clamaram e disseram, mostra-nos o Pai. Ele falou, há tanto tempo estive convosco. O Pai. Mas Jesus é a semente do Espírito Santo. O Espírito Santo concebeu em Maria. Então, Deus é o Espírito Santo. E Jesus é o Deus. Jesus é o Filho de Deus, onde ele veio manifestar o Cristo de Deus ao mundo. Ele veio mostrar ao mundo, trazer a revelação espiritual daquele Deus que é Espírito ao mundo. Deus é Espírito, sim. E Jesus é homem, é humano. Ele veio, se fez carne, então, para ser humano,
mas para trazer a revelação espiritual do Deus que é Espírito ao homem. E diz, esse é o modelo. Então, primeiro Paulo ora para que os crentes saibam qual é a esperança do seu chamado. E esta vocação, mencionada em Efésios também, no capítulo 4, versículo 1 e 4, diz assim, ó. Rogo-vos, pois eu, o preso do Senhor, que andeis como é digno da vocação de que fostes chamados. E aí diz no versículo 4, há um só corpo e um só espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só corpo e há um só espírito. Não tem dois espíritos. O Espírito de Deus e o Espírito e o corpo do Senhor. O Espírito do homem e o corpo do homem. Aqui está falando que o Espírito Santo tem que habitar no Espírito do homem. A nossa vida tem que ser pautada na palavra de Deus. Ações de graça, intercessão de Paulo aqui mostra e revela que se refere ao plano de Deus na vida do crente. No capítulo 4, versículo 1 e versículo 4. Esta vocação é o plano de Deus na vida do crente. Quer dizer, esta chamada é o chamada de Deus na vida de um crente. Rogo-vos, chamo-vos, peço-vos, convido-vos. Pois eu, preso do Senhor, Paulo dizendo, que andeis como é digno da vossa vocação. A chamada de Deus, somos eleitos, agora somos chamados. Agora temos que andar como somos dignos, para que sermos dignos dessa chamada, dessa vocação, dessa promessa. Qual a vocação que você foi chamado? Como nós estamos andando? Como eu estou andando diante dessa chamada? De fato que o plano de Deus para a vida dos crentes é levá-los a receber uma herança eterna a partir do momento do seu nascimento espiritual. A partir do momento que o homem nasce espiritualmente, ele está pronto a receber uma herança eterna. Versículo 14 do capítulo 1 de Efésios fala disso. Onde diz que é o penhor da nossa herança, para a redenção e possessão de Deus, para louvor da sua glória. Ele nos chamou e nos deu por penhor o Espírito Santo como guarda, como aquele selo da promessa. Então podemos ficar confiantes de que Deus tem um plano definido para cada dia de nossas vidas. Plano que será cumprido finalmente e fielmente até o dia da volta de Cristo. Lá em Filipenses, capítulo 1, no versículo 6, fala assim, ó. 1:6. Estou certo disto, que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Então a sua chamada não termina aqui. Aqui é o chamamento, o recebimento da revelação e do conhecimento espiritual, a revelação espiritual. Além disso, lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21, eu quero ler, onde diz assim, ó. Ao que vencer, permitirei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono.
É para isso que Paulo orava pelos crentes. Paulo orava e ele estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho. Paulo orava porque ao mesmo tempo que ele conhecia o Evangelho, que ele sabia que era maravilhoso o Evangelho, ele também de quão impossível, ele orava porque ele sabia quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Não tem como não conhecer a glória dessas outras coisas depois que aceitamos a Cristo sem ser ensinado por Deus. Pois ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender, por meio do Espírito Santo, a esperança. Sabe, ter conhecimento e compreender por meio do Espírito Santo isso. A esperança da vocação também, lá no capítulo 1, versículo 18, ele está dizendo, olha o que diz em Efésios 1:18, fala mais da esperança. Quais são as riquezas da glória da herança dos santos? Nós, então, irmãos, podemos dizer que essa esperança se divide, aqui nesse texto, em 3 aspectos, no mínimo. Deus chamou as pessoas no passado. Dois, a chamada abrange serviço de santificação no presente. 3. A participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. A esperança da nossa vocação é essa. 2 Timóteo 1:9. Filipenses 3:14. Santificação é achar irrepreensível em todos os momentos, em sempre buscar estar em comunhão com Deus, andar de modo digno da nossa chamada. Chega no dia da ceia, as pessoas oram, buscam e dizem: Senhor, será que eu pequei? Será que eu errei? O que eu posso fazer? Eu quero participar da ceia. Eu não posso ficar dessa maneira. Mas esquece de buscar a comunhão com o Espírito Santo e com a igreja, com os santos, para viver digno da chamada em que fostes chamados. Preocupamos com a oração ali um momento antes do pão, porque a ceia é sagrada, a ceia é santa, santa ceia. O pão não é santo. Não, o vinho não é santo, não. Mas a nossa vida, para que eu possa participar daquele ato cerimonial de uma comunhão com Cristo, isso sim, eu preciso ter uma vida irrepreensível. A esperança da nossa vocação, então, ela abrange 3 aspectos. Primeiro, é o que eu citei. Abrange serviço, abrange a chamada das pessoas do passado, ou seja, uma chamada que ele teve por iniciativa na eleição de Cristo. Eleição em Cristo. Segundo, isso é achar em santificação, abrange serviço. Terceiro, abrange a participação gloriosa no futuro. É 5:27 de Efésios, tá, irmãos?
para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Nós fomos chamados para isso. Nós fomos chamados. Tem pessoas que pegam e confundem tudo e falam: não, eu preciso ter tudo porque eu posso todas as coisas naquilo que me fortalece, e eu fui chamado para viver por cabeça e não por cauda. Mas aí o Evangelho de Jesus nos pede. Paulo está orando: Senhor, o que eu quero é que essa igreja tenha a iluminação espiritual e a revelação das coisas que o aguarda e como andar para receber estas promessas. É isso que Paulo estava orando na prisão. É amor. É perseverança. Era homem de oração. Imagina Daniel. Daniel estava lá quando ele recebeu o decreto. Ninguém vai fazer nada. Ninguém. Como estamos na pandemia agora? É proibido abrir o templo. É proibido fazer qualquer coisa. Daniel correu para casa. É proibido? É proibido fazer petição a outro Deus a não ser o Nabucodonosor. É proibido fazer qualquer oração a um outro Deus a não ser o Deus daquela província. Ah, é? É. Daniel sai correndo. Entra em casa, abre a janela e fala com o Deus do céu. Iluminação espiritual. Chamada espiritual. Ninguém pode barrar. Esperança, vocação, ninguém pode tirar. Por quê? Porque nós sabemos a riqueza. Que é isso? Riqueza? Além do que eu já li aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 18, falando das riquezas da sua glória, que Paulo orava, e eu posso ver Colossenses, capítulo 1, no versículo 14, versículo 12. Colossenses 1, 12, diz assim: dando graças ao Pai que nos fez idôneos de participar da herança dos santos, aonde? Na luz. Isso é riqueza. Já o termo riquezas refere-se a maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação. As riquezas que a Bíblia pede que adquiramos, está escrito lá: não adquireis tesouros na terra, onde a traça e o ferrugem corrói, nem o ladrão possa minar, porque aonde estiver as nossas riquezas, ali também estará o nosso coração. Então adquireis tesouro no céu, onde nada pode tirar. Que tesouro é? Os tesouros é o pacote completo. Sabe quando você vai na funerária e faz um plano para depois da morte? Ele cobre tudo, enquanto está vivo algumas coisas, sabe? Você tem um plano: eu preciso de uma cirurgia, talvez cobre, talvez não, nem sempre resolve. Eu preciso de fazer algo, não resolve, mas depois da morte sim, na hora, resolve seu problema, te sepulta e pronto. É um plano seguro de vida? Não, seguro de morte. Então a riqueza da glória, da herança de Cristo na vida. Então essa iluminação espiritual vem na vida do crente quando recebemos Cristo como nosso Salvador, nós temos um contrato de vida eterna. Sabe aquele desespero que a gente vive para conseguir um contrato para plano funeral ou para uma casa, para que no futuro nós tenhamos uma tranquilidade, um lar para os nossos filhos? Paulo está orando para que os crentes enxerguem isso. Cristo resgatou as bênçãos espirituais, resgatou um lar eterno, resgatou herança eterna, resgatou um pacote completo das bênçãos celestiais nos lugares celestiais, porque Cristo nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Agora nós temos as riquezas da glória em sua herança, da sua herança. Cristo se fez herdeiro de tudo de Deus, Pai.
Ele é o dono, Ele é o Criador, porque está escrito que sem Ele nada do que foi feito se fez. O Cristo. Esse Cristo, Deus, Ele se fez carne para trazer essa herança ao homem. E é tão interessante que as pessoas não conseguem compreender que todo o testamento só vale quando o testador que deixou escrito morre. É isso que Cristo fez. Ele fez a antiga aliança, o Antigo Testamento. Naquele testamento dizíamos que nós não tínhamos direito, não contava a minha e a sua vida nessas riquezas espirituais dos lugares celestiais. Traziam-se bodes e bezerros, mas na própria lei dizia, no próprio texto, na própria Bíblia Sagrada diz que é impossível que o sangue de touros possa resolver o nosso problema. Então ele decide morrer para que a nova aliança, o Novo Testamento comece a valer na minha e na tua vida. Aleluia. Então o testador escreve, deixa a herança. Mas para que nós começamos a usufruir logo dessa iluminação espiritual, dessa bênção espiritual, ele decide morrer na cruz. Ao morrer na cruz, dois fatos acontecem numa só vez. O testador morre. Então agora o herdeiro já tem direito de usar, de usufruir dessas bênçãos espirituais. Segunda, a lei morre. Ele é o verbo, a lei de Deus. Ele é a palavra de Deus. Ele se fez carne, mas ele não deixou de ser a palavra de Deus. O verbo que se fez carne, a palavra que habitou entre nós. E diz, eu sou a antiga aliança. Eu sou aquele que falou os profetas e os anjos. Então, ele chega como sendo a lei. Ele chegou como sendo o Deus do Antigo Testamento. Ele chegou debaixo da lei. Viveu como os judeus. Circuncidou-se, foi apresentado no templo, aprendeu com os escribas, pagou seus tributos, viveu como um cidadão judeu. E por último, o que ele fez? Morre. Quando ele morre, ele deu um brado. Quando ele está na cruz, ele deu um brado. Está consumado. Em todo contrato, olha que interessante. É isso que eu quero que os irmãos entendam, que eu estou tentando explicar nesse final. Todo contrato, todo decreto tem, num relacionamento conjugal, para que o contrato deixe de valer, um dos participantes do contrato tem que morrer. Uma das pessoas tem que morrer. Quando nós entendermos isso, nós entendermos que Cristo é uma das partes do contrato com o homem. Ele fez um pacto com o homem no Monte Sinai. E Israel, numa só voz, respondeu: tudo que o Senhor falar, faremos. Então estava ali o pacto entre Deus e Israel. Só que o pacto dizia que quem falhasse tinha que morrer. E o mundo falha, o povo falha. E o próprio Deus proveu para que o homem não morresse. Ele morreu como se dissesse: uma das pessoas do pacto morreu.
Aquele que fez o pacto na antiga aliança morreu. Então ficou homem. Agora vale a nova aliança. As bênçãos espirituais. A iluminação espiritual entrou na tua vida por isso, meu irmão. É por isso que as bênçãos espirituais entram nas nossas vidas. A excelência, a grandeza da força do poder divino. Paulo orou para que possamos entender a grandeza desse poder. E agora cheguei no versículo 19. Eu acabei de falar até o momento do 18. Versículo 19. Ele orou para que saibais qual é a suprema grandeza do seu poder em nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder. Ele orou para que saibamos da nossa riqueza e para que saibamos também da grandeza do seu poder, do poder daquilo que nós cremos. A força do poder divino é tão eficaz na nossa vida que energia significa eficácia, quer dizer a palavra operação, quer dizer intensidade. Ele tem poder intenso de operar nas nossas vidas. E por último, após o testador morrer, após uma das partes do contrato da antiga aliança morrer, que é Cristo, Paulo orou para que possamos saber que ele é a primícia dos que dormem. Ele é o primeiro que se manifestou em Cristo. O poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitou-o dos mortos. Cristo adentra no lugar santíssimo com o sangue do seu sacrifício. Quando o homem peca, quando o ser humano peca, quando o lugar santíssimo é o céu, representado no tabernáculo. O sumo sacerdote, ele tinha que sair, vir no pátio, no átrio, matar um cordeiro e levar o sangue para dentro do lugar santíssimo, para que concluísse o sacrifício. Ele não levava o bezerro ou o bode para dentro do lugar santíssimo. Ele vinha matar aqui fora e levava somente o sangue. Então o versículo 20 diz: ressuscitando-o dentre os mortos, fazendo assentar à sua direita nos céus. O que ele fez? Ele pega o seu sangue, ele vem no átrio, se fez carne, morreu no lugar do sacrifício, no holocausto, e entra no lugar santíssimo de volta, que é os céus, representando de que ele voltou à direita de Deus com o seu sangue, e o seu sacrifício foi aceito. Prova de que o sacrifício dele foi aceito. Ao terceiro dia ele ressuscitou, está vivo e foi ao céu. Foi exaltado de sobremaneira, que está escrito no versículo, já cheguei no versículo 21. Acima de todo principado, poder e potestade, domínio e todo nome que se possa pronunciar, não somente neste século, mas também no vindouro. Isso que eu li aqui no texto, na leitura bíblica em classe. E é isso que Cristo fez. Paulo orando, dizendo, eu quero que a igreja tenha isso. Que a igreja veja isso. Que a igreja receba isso, que a igreja alcance esse conhecimento, que a igreja tenha esse conhecimento e aguarde. Aguarde
porque Ele está sobre tudo e sobre todos, sobre as nossas vidas. Esta é a iluminação espiritual na vida do crente. Será que nós somos iluminados por essas coisas? Será que nós temos essas coisas na nossa vida? Paulo, ele mantém a sua adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida de todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que nele creem. Que possamos ser iluminados, que possamos ser agraciados e conhecer isso que esse texto nos ensina, que esse texto nos mostra. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.